No caminho de Emaús, uma aldeia a 11 quilômetros de Jerusalém, 2 dos discípulos de Jesus seguiam tristes e sem esperança. O nome de um deles era Cleopas. Desanimados, porque aquele que prometeu ressuscitar, aquele Jesus que acreditavam que iria redimir Israel do jugo romano, estava morto e sepultado. Não compreendiam que o reino dele não era deste mundo. Mesmo depois de ouvirem falar da ressurreição por outras pessoas, estavam cheios de dúvidas. Mas então Jesus aparece entre eles. Juntos caminharam e ele começou a explicar tudo o que estava nas Escrituras sobre sua vida, morte e ressurreição. O mais interessante é que mesmo com Jesus ali ao lado, eles não o reconheceram. Aquele que prometeu ressuscitar com poder para reconstruir o templo em 3 dias, não dera sinal de vida, estava morto. Para os judeus, Jesus redimiria Israel, não compreendiam de onde era o reino dele. Souberam por ouvir falar, mas não estavam certos de que Jesus realmente teria cumprido o que prometera ao 3º dia, ou seja, ressuscitar, conforme anunciou. Questionava o desfecho de tudo que viram e ouviram sobre o Senhor, mas Jesus, enquanto andavam, passou a limpo com eles tudo que falava nas Escrituras sobre nascimento, vida, morte e ressurreição do Senhor, mas estavam impedidos pelo Espírito de reconhecer a Jesus. Quando estamos tristes, abalados pelos problemas cotidianos, cuidemos para não ignorar que o Senhor continua conosco, em nossa companhia. Vivamos por fé, não por vista. Ele é fiel em cumprir suas promessas. A palavra deve abrir nossos olhos espirituais. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o reconheceram, e ele desapareceu daquele lugar. Lucas 24, 29 a 31. Jesus só entra em nossa vida se o convidamos. Ele está à porta e bate. Depois que o reconheceram, o mestre, porque também ele se deu a conhecer partindo o pão na residência deles, desapareceu em seguida. Esses homens começaram a perguntar entre si se não tinham sentido o coração arder enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras. É que ter Jesus, através do Santo Espírito, faz arder de gozo o nosso coração. Impossível ficar indiferente. Após o encontro com Jesus, os 2 discípulos voltaram para Jerusalém para partilhar com os outros companheiros que o evangelho verdadeiro estava vivo, assim como fez a mulher samaritana depois do encontro com Jesus. Infelizmente hoje, até os crentes mantêm uma agenda tão sobrecarregada que muitas vezes não sobra espaço para reflexão, para comunhão e para identificar com o Espírito Santo de Deus, ouvindo-o e obedecendo a palavra da verdade. Ele deve participar ativamente de nossas escolhas e de nossas decisões. Às vezes lemos o Evangelho, que é o berço da revelação de Deus, estudamos e discutimos, sem perceber a presença de Jesus, o autor do Evangelho, jornada diária, e sem reconhecer o papel do Espírito Santo como uma autoridade superior em todos os nossos momentos. Estar com o coração aquecido diante da palavra apenas não fez com que despertassem da ignorância espiritual deles. Hoje, muitos se emocionam, se derramam diante do Senhor, mas, como um fogo de palha, logo essa chama interior se apaga, porque o Espírito Santo está sendo relegado como um ser distante, sem controle sobre a pessoa.
Isso é que entristece o Espírito Santo que está conosco e assiste a todos os atos e decisões que tomamos. Na sua caminhada, Jesus quer estar com você, conduzindo no caminho do bem, porque nos chamou, nos escolheu entre tantos, para que, nos convertendo a Ele, o Espírito de Deus nos conduza. Que não fiquemos tristes, desanimados, que alimentemos a chama do Espírito que nos aquece, entendendo que o Evangelho é a salvação de todo aquele que crê. Quando enxergamos Cristo, enxergamos a esperança, temos paz conosco e com os outros. Cremos que no futuro estaremos com Ele eternamente. Amém.